O Luciano Ferreira, do Cristo Rei, presidente, pergunta o seguinte, olha, se o grande vilão do alto custo da gasolina é o álcool anidro adicionado a esse combustível, então por que não deixam de adicionar o álcool na gasolina para barateá-la? Não seria a solução para diminuir o preço? O problema é que o governo quer agradar aos usineiros e subsidia todos eles. Por isso é que eles obrigam o adicionamento do álcool. Minha sugestão é que deixem de adicionar o álcool, como era antigamente. O senhor concorda com o Luciano? Concordo plenamente. Você vê o seguinte, nós somos obrigados, nós não, as distribuidoras são obrigadas a colocar o álcool anidro em função da legislação. Tanto é que a Dilma e governos anteriores, eles diminuíram na entre-safra para não ter essa falta de produto. Mas hoje as distribuidoras, já não é dono de posto também, são obrigados a colocar pela ANP. Certo. O Alex, do Verdão, diz o seguinte, olha, por que o combustível em países vizinhos, como a Argentina, a Venezuela, né, Paraguai, o combustível é tão mais barato do que no Brasil? Por que o governo brasileiro não libera também o uso do diesel nos carros populares? Bom, essa é uma pergunta interessante. Eu tive esses dias no Uruguai e na Argentina. Abasteci o meu carro, imposto Petrobras, a 1,20, 1,10 a gasolina. Mas é fácil de explicar. Hoje, a gasolina custa na Petrobras em torno de 1,10 para nós comprarmos, nós que eu digo distribuidoras, não nós. Às vezes eu compro por 1,10. Como ela vai? Mas aí tem impostos para produzir e chegar a 1,10. Não daqui para frente. Aí eles devem vender lá para 86 centavos, mais ou menos, 76, porque tem isenção de imposto de renda, isenção de não sei o quê, várias isenções para exportar. Isso, para exportação. E no Brasil, ela já custa mais caro porque não tem essa coisa. Aí entra o PIS, CONFINS, CID e outras, e ICMS, que dá 1,32 centavos, dá mais que o dobro do preço da gasolina, os impostos. Nós devemos fazer essa semana uma campanha na cidade mostrando o custo. Você vai ver que está pagando imposto, você consumidor, Olha bem aqui para mim. Quem está pagando imposto é você. Nós não. Nós somos agente arrecadador do Estado. Agora, o consumidor está pagando na gasolina mais de R$ 1,30 de impostos. É na hora do senhor escolher o seu representante, o senhor tem que pensar o que eles vão fazer. Está quase 50%. Mais de 50% de imposto na gasolina, se tu pegar o royalty, a CID e o imposto de renda da produção. Certo. E o senhor acha, então, que o que faz esse combustível ficar caro é a alta taxa tributária desse país? Alta taxa tributária. Se você tirar, por exemplo, a taxa tributária dos estados e o frete, você vai ter um preço quase homogêneo no Brasil inteiro. Aproveitar essa deixa para dizer o seguinte, por que o preço é igual? Se perguntar, já vou responder antes. Porque só tem a Petrobras que refina a gasolina. Os impostos são os mesmos quando são federais. Quando é estadual, nós temos os impostos estaduais mais a PMPF, que é a taxa, por quanto você vende. Aqui no estado não interessa por quanto você vende, você paga um imposto por aquilo. O governo determina, vai pagar por tanto e tem que pagar, certo? Então, se nós tirarmos o ICMS, tirarmos o frete, nós vamos ter preço igual. Agora, aqui no Brasil, nós temos salário que é feito por um acordo coletivo com o funcionário, é igual. Nós temos taxa, olha, eu gostaria de mostrar isso aqui, taxa do IBAMA imposto de gasolina, taxa do IBAMA imposto de gasolina. Isso chega a ser até um afronto, uma provocação. O que nós temos imposto de gasolina, papagaio, periquito, arara, sei lá o que, para pagar taxa de coisa. E isso que nós somos obrigados a tirar licença ambiental na SEMA. Pagamos taxa, de novo, 2 taxas ambientais. Aliás, nós não pagamos, perdão, desculpa, consumidor. O senhor que está pagando. O senhor paga toda a despesa, todos os impostos. É o senhor que está deixando de andar de carro, porque está caro, porque o senhor paga imposto, e muito. Olha só, o Delson, do Santa Cruz 2, diz o seguinte, olha, a gasolina em Tangará da Serra está hoje em R$ 2,89. Bem mais barato que Cuiabá, que está aí a R$
2,98, 2,97. Por que essa diferença? Isso pode caracterizar-se cartel na capital? Olha, eu diria que cartel é quando você faz uma coisa, está na lei, na definição de cartel, é quando você pega pessoas, faz um acordo, tem enriquecimento ilícito, levar vantagem. A minha pergunta é o seguinte, nós temos aqui na cidade Várzea Grande, Cuiabá, 300 postos mais ou menos. 40% desses postos, 120 já quebrou, trocou de dono, ou está fechado. Eu vindo para cá para dar essa entrevista aqui, eu lembrei de um amigo nosso aí eu não vou citar o nome, mas na saída da Chapada, pessoa que ele trabalhava com a esposa dele no posto, quebrou e não aguentou. Ora, cartel de português. Mas por que lá em Tangará da Serra é mais vou barato responder, que Tangará, é uma briga. Nós temos, talvez, aqui em Cuiabá, eu não posso dizer precisamente, mas nós temos um lugar que tem a 1,80 e poucos. Aí você não está ganhando a conta, começa a brigar. Mas isso é o livre comércio. É o livre comércio. Não há como controlar. Eu não posso pegar um dono de posto, botar o revólver, ou você aumenta o preço, ou não sei o que, não. Cada um vende o preço que quiser. Agora, que ganhando menos que 20%, como estão ganhando hoje os donos de posto, eu duvido e desafio quem quer que seja, Ministério Público, um economista que deu uma entrevista de uma televisão, a Universidade Federal, Direito ao Consumidor, quem quiser, nós temos um posto, vamos dar, o sindicato achou um posto, vai dar de graça, para eles operarem o posto, esse que está passando aí. Nós vamos dar esse posto para eles operarem de graça, durante um ano, e vamos dar todas as coordenadas que nós podemos para ensinar os caras a fazer. Agora, eles têm que tocar um posto, ver quanto é que é. Para levar assalto, tiro, ser sequestrado, tudo que tem direito. Isso que nós queríamos que fosse falado. Porque até agora se fala só que estão ricos. Ora, e eu queria ter mais uma coisa, eu quero dizer também. Eu não vi e consultei um grande jurista. Ele me disse que não está escrito na Constituição que é proibido ganhar dinheiro. Agora, aqui no Brasil, parece que ter posto é pecado. Agora, eu gostaria de trocar o salário, exemplo, de um cara do Ministério Público, por lucro de um posto. Normal. Nós já estamos dando posto. Não queremos nada, só vamos entregar o posto para eles. Operarem, uma entidade, qualquer entidade, nós vamos fazer isso para mostrar que não existe o que estão falando. Agora, existe briga, é normal. Você vai numa farmácia, hoje eu fui comprar numa farmácia, e lá me deram um desconto de 50%, gente, pelo amor de Deus. Aí, por que não vão atrás de remédio? Eu ia trazer os remédios aqui para colocar aqui e mostrar a nota, acabei esquecendo em casa. Eu fui comprar remédio. E esse remédio, por sinal, ele custa menos de R$1. É vendido a 6 e o cara me vendeu a 4 e pouco. Então, quando você vai promoção numa loja, as senhoras que estão me ouvindo aqui, tem aquelas promoções de sapato, roupa, 50% do preço de desconto. Aí que crime esses caras estão cometendo? Estão vendendo o negócio. E é normal essa lutar. Uma pergunta do Antônio, de Marcelândia. Olha só, nosso programa. Marcelândia, Antônio. Ele diz o seguinte, olha, quero pedir ao presidente que dê uma olhada nos postos de Marcelândia. Nos únicos 3 postos de combustível da cidade, tanto o álcool quanto a gasolina é pura água. Uma denúncia que ele está fazendo aqui, presidente. Olha, eu tenho pautado a minha administração no sindicato na vez passada, e nessa, que não vou poupar nenhum dono de posto que esteja infringindo, sonegando, que esteja fazendo qualquer ato adulterando. Nós somos totalmente contra, porque até acho o seguinte, que é uma crueldade. Agora, tem que deixar algumas coisas assim que as pessoas não entendem. Um posto de uma cidade pequena, que vende pouca coisa, a evaporação ele começa a criar água e cria um problema. E todo cara álcool, ele tem que ser fazer uma inspeçãozinha a cada 6 meses, porque ele cria uma borrazinha. Então, ele tem que cuidar. Agora, esse cidadão, eu estou pedindo para ele que ele possa me enviar uma amostra, nós vamos mandar fazer uma análise em laboratório, sem prejuízo, sem custo nenhum a ele, e seguramente, se estiver errado,
Isso era uma coisa, um dever do Estado. Nós não temos fiscal da ANP aqui, que é o único que consegue fiscalizar. Mas nós fazemos isso de acordo e mandaremos isso depois e entregaremos às autoridades competentes. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o álcool anidro. Hoje, qual é o preço das bombas, presidente? Hoje o álcool anidro nas bombas... Anidro não, o álcool hidratado. Álcool hidratado, 2,27. Veja bem, eu gostaria de começar lá de novo, lá na frente. Eu tenho aqui... Só me responde uma coisa, eu acho que para um estado como o nosso, que tem várias usinas, são 8 ou 9 usinas. 9 usinas, parece. A produção deles seria suficiente para atender o mercado inteiro no estado, não seria? Tranquilo, sem sombra de dúvida. Ou seja, somos exportadores. Por quê? Sendo exportadores, a gente tem que pagar mais caro do que estados como São Paulo e outros estados aí. Mas eu fiz um levantamento, e eu tenho esse levantamento aqui comigo, em que eles aumentaram em 7 meses, últimos meses, 79%. 79%. Veja bem, uma média de 11,3% ao mês. A inflação vai dar 6%, vamos por 7% ao ano. Então, vamos para o primeiro mês engoliu, ficamos 6 meses eles comendo o negócio. Agora, eles tinham que vir aqui e dizer assim, não, nós aumentamos. Nós cometemos um erro. Não sei o que eles vão alegar. Nós queremos ganhar dinheiro. Agora, não ficar na sombra e culpar dono de posto. Diga uma coisa, só para a gente entender. A gasolina, a gente sabe que existe uma mistura permitida de até 25%, agora baixou para 18% de álcool anidro. O álcool hidratado, o que é? É o álcool anidro misturado à água mesmo. Exatamente. E quantos por cento que vai de água no álcool anidro? 8%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu não tenho é 92% de álcool e o resto de água. Tanto é que você pega um cara álcool, tu vai ver que ele no escapamento ele pinga uma aguazinha de vez em quando. O que a gente fica triste, tem que responder para o usineiro, que não é meu caso, eu sou dono de posto, sou presidente do sindicato, certo? É porque eles aumentaram tudo isso. E nós temos as notas, sempre repito, nós temos as notas de distribuidora. Quanto que a distribuidora está pagando no álcool hidratado hoje? As distribuidoras? É. Eu já dou aqui para você, aqui, um minutinho. 2 e... Ah, tá aqui, peraí, tá aqui. Na reportagem, 2,15. Na reportagem mostrou 2,15. 2,15. Eu tenho a nota, tá aqui, 2,15. Certo? E o álcool está sendo vendido a 2,27. Eu quero, as distribuidoras vendem para nós. E custa um pouquinho menos para as distribuidoras, e eu também tenho esse preço, se você quer saber. É o álcool hidratado, ele está R$ 1,79, mas para a distribuidora em abril. Aí depois disso vem os impostos, vem frete, uma série de coisas, que vai custar esses 2 e pouco, 2,15. 2,15. Né? Ao dono do posto. Ao dono do posto. Ele está vendendo a 2,27, está tendo um lucro de 12 centavos por nada. litro. Mas aí vem e diz que é cartel. Cartel não dá para responder. Olha só, o Giovanni do CPA4, ele diz o seguinte, olha, por que quando a gente sai de Cuiabá para Rondonópolis, ou via Trevo do Lagarto, ou vai para Santo Antônio, a gente acaba encontrando combustíveis até 15 centavos mais baratos. Não procede essa informação de que é o preço que os donos dos postos pagam no combustível. Se fosse assim, não teria preços tão diferenciados assim. Agora, aí tem uma outra pergunta aqui, de uma outra pessoa, que pergunta o seguinte, se normalmente postos que vendem combustível bem mais barato, se esse combustível pode estar adulterado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos duas coisas em preço barato. Primeiro, é guerra de preço, certo? Eu não vou citar nome de posto, mas se ele quiser, eu vou pôr o meu telefone à disposição dele, eu vou explicar onde é que tem mais barato. Guerra de preço. Agora, recentemente, quando eu assumi a presidente do sindicato, nós tivemos no Ministério Público uma reunião com os promotores e mostramos a eles a necessidade de não haver sonegação de produto. E disse a ele, os caras fazem, acontece a diferença, 10 centavos, 15 centavos, certo? Aí eu digo, então, ele disse, mas tem que vender mais barato, porque estão sonegando. Eu digo, então o senhor me autoriza a sonegar. Disse, não posso fazer isso. Mas como é que é?
Vocês estão para controlar o negócio ou não? Eu quero saber uma das duas. Aí eles não responderam.